Bom, vocês estão vendo hoje uma mesa diferente aqui, né? Nosso, sei lá como é que eu chamo, nosso tablado, nossa parte aqui é bem diferente hoje. E por quê? Hoje eu quero fazer uma pregação quase que visual, sensorial, para você entender algumas coisas que são importantes a respeito do dia de hoje. Hoje nós estamos celebrando a Páscoa e, infelizmente, talvez por vários motivos, a festa cristã mais importante no Brasil e no mundo acaba sendo o Natal. O Natal, o nascimento de Jesus, é onde se dedica a maior parte do dinheiro, do orçamento, as decorações, as árvores de Natal e tudo mais. Natal se torna a coisa mais importante do nosso calendário, digamos assim, cristão, no Brasil e fora dele, pelo mundo afora, né? Talvez por ser final de ano e por aí vai. Mas, na realidade, a festa mais importante da fé cristã é a Páscoa. E por que é a Páscoa? Nós não estamos falando da Páscoa judaica, né, que acontece no dia 12 de Nissan, que foi há alguns diazinhos atrás, né? Mas a Páscoa cristã. Para nós, a gente celebra a Páscoa e ela dá base para o primeiro dia da semana cristã. Para a nossa tradição, Jesus ressuscitou ao domingo. E por isso que a gente faz culto aos domingos, né? Por conta dessa tradição de celebrar sempre a ressurreição. A ideia de fazer culto aos domingos, as igrejas antigas, muito lá atrás, faziam os cultos começando 6 horas da manhã, muito cedo. Porque a ideia era de que ao amanhecer nós estaríamos celebrando a ressurreição de Cristo e começando mais uma semana, né? Então hoje eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero explicar para vocês a Páscoa judaica e fazer os apontamentos de como que essa Páscoa nos ajuda a pensar em Cristo e na Páscoa cristã, certo? Pois bem, aqui a gente tem alguns elementos e esses elementos todos aqui, a gente poderia acrescentar alguns, se você for numa comunidade judaica, numa sinagoga, por exemplo, eles vão ter outros elementos. Eu trouxe basicamente os mais simples aqui, para nos ajudar a pensar a respeito dessa festa, dessa celebração tão importante. Pois bem, vocês lembram que o povo de Israel, o povo judeu, o povo hebreu, lá do Antigo Testamento, eles foram escravizados no Egito. Eles foram submetidos ao braço do faraó e foram obrigados a construir pirâmides, a construir todas as cidades do Egito antigo. E eles ficaram, durante esse período de escravidão, mais ou menos 400 anos, subjugados e submetidos àquilo, né? E aí, quando Deus resolve libertar esse povo, ele convida um homem chamado Moisés. Moisés vai tentar negociar com o faraó, e isso só foi possível porque Moisés era filho da filha de faraó, porque naquele tempo, assim como hoje, você não chega à presença da maior autoridade, da maior potência de um governo daquela época, assim, que eu quero falar com o faraó. Você não fala. Imagina você dizer, eu quero falar com o Putin, eu quero falar, enfim, qualquer presidente, seja ele qual for, você não acessa. Naquele tempo, pior ainda, porque os reis e governantes daquela época, eles recebiam um título de divindade, eles eram deuses, né? E com isso, você não acessa essa pessoa de qualquer maneira. Você não tem condições de fazer isso. Só tem condições alguém que cresceu no palácio, no caso Moisés, o filho da filha de faraó. E aí quando Moisés vai propor ao faraó, porque Deus havia dado uma experiência, falado com Moisés, dizendo, eu vou libertar o meu povo, eu vi o sofrimento, eu vi a dor do meu povo, Moisés vai até lá e começa um debate, começa um embate, começa uma briga muito conflituosa. Até que chega o momento em que Deus diz o seguinte para o povo hebreu, vocês vão matar um animal, um cordeiro, queimar, fazer um churrascão, queimar esse cordeiro, mas vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e passar sobre os umbrais da porta da casa de vocês. Porque nessa madrugada, o anjo da morte, ele vai passar sobre todas as casas do Egito. Onde houver o sangue nos umbrais, o anjo da morte vai peçar. Ele vai fazer uma Páscoa, ele vai fazer um salto, ele vai pular sobre aquela casa. E aí é o que acontece. Todos os primogênitos das casas dos egípcios morrem, são feridos por esse anjo da morte,
e os primogênitos da casa dos hebreus permanecem vivos, né? E depois vai acontecer um outro salto, digamos assim, uma outra Páscoa, que é quando o povo de Israel está diante do Mar Vermelho e o exército de Faraó vindo atrás. E Deus fala para Moisés colocar o cajado na água para que se abra. Então eles atravessam o Mar Vermelho a pé enxuto e o Egito inteiro morre afogado no meio do Mar Vermelho. São dois milagres que representam a Páscoa, o salto. A palavra Páscoa, no hebraico, Pessa, é salto, é travessia, é caminho. Essa é a ideia da Páscoa. Só que nós reinterpretamos essa Páscoa, como a gente vai entender hoje, e aqui a gente tem alguns elementos, eu vou explicar primeiro essa aqui, e depois a gente vai fazer algumas aplicações para Cristo. Como é que nós reinterpretamos a Páscoa? Como é que nós cristãos assumimos essa festa que fazia parte do calendário judaico e agora se torna uma das nossas festas e, na verdade, a festa mais importante do cristianismo. Pois bem, aqui eu tenho um pedaço de osso, rúcula, pão e um suco de uva. Os judeus, quando eles anualmente celebravam a Páscoa, eles pegavam esses elementos e tem algum acréscimo, uma água com sal, tem ovo, tem algumas outras coisas, eu trouxe o básico aqui, para relembrar algumas coisas. Tem a argamassa, que a gente não tem aqui, né? Que a argamassa simbolizava que os hebreus construíram o Egito. Eles construíram com argamassa, por isso que eles têm na festa judaica a argamassa deles. Mas eu quero oferecer a vocês aqui algumas coisas dessa festa. Eu vou pedir para a Lidiane me ajudar. Eu vou pedir para cada um de vocês pegar uma rúcula, deixa eu pegar a minha, e ela vai ter um simbolismo muito importante para nós aqui. E se você não gosta de rúcula, tá lavada, tá limpa, mas você vai ter que comer essa rúcula aqui, para você entender o espírito dessa festa, tá bom? E quando os judeus celebraram a festa da Páscoa, Jesus também celebrou a festa da Páscoa, provavelmente havia alguns desses elementos, talvez não todos, porque alguns outros elementos foram sendo acrescentados posteriormente, né? Mas essa é uma festa muito interessante. A gente acha, eu e Lidiane, que a gente tem vizinhos judeus bem religiosos, né? Que acendem as velas na sexta-feira de Pessa, fazem as celebrações, né? A gente fica reparando essa liturgia de vida deles ali, fofocando a vida dos outros, essa é a verdade, né? Bom, eu vou esperar todo mundo pegar. Eu vou fazer o seguinte, enquanto a Lidiane vai passando a rúcula aí para vocês, eu vou pedir depois para alguém me ajudar, levando também o pão. Deixa a Lidia terminar, já está terminado. Bom, o que essa rúcula representa? Os judeus chamam de ervas amargas. Aqui no Brasil a gente tem a rúcula, então eu vou usar a rúcula. Se você comer, eu vou pedir para você comer, eu escolhi ser amarga de propósito primeiro, porque se a gente colocar outra coisa na boca vai estragar o paladar. Eu amo rúcula, então para mim não é muito amargo não, né? Tá faltando tudo mais seco. Essas ervas amargas, eles comiam e davam às crianças para lembrar do período amargo em que eles foram escravos no Egito. Então eles na festa comiam a erva e o chefe da família, geralmente, dizia o seguinte: essas ervas nos lembram os 400 anos que nós vivemos sob a escravidão do Egito. E aí eles comiam a erva amarga. Depois, e isso não vou dar para vocês, obviamente, eles pegavam um cordeiro, e na casa de todo judeu tinha um cordeiro, talvez até hoje tenha, para relembrar o que Deus havia pedido aos hebreus, que era matar um cordeiro e pegar o sangue desse cordeiro e colocar sobre os umbrais da porta. Esse sangue que ficava sobre os umbrais era a marca, o símbolo de que Deus não feriria os primogênitos daquela casa. Só que não só isso. O cordeiro, apesar de simbolizar um aspecto meio que de morte, o anjo da morte passaria por cima da casa, quando eles atravessam o Mar Vermelho, eles também matam um cordeiro em celebração. Então, digamos assim, esse animal, ele tem esses dois aspectos. O aspecto de que, na morte de um cordeiro inocente,
você tem o apaziguamento da ira de Deus, o apaziguamento desse anjo da morte, e por outro lado, no sacrifício desse animal, você tem a celebração desse povo, que entende que por meio desse sacrifício, Deus perdoaria o pecado daquele povo, e foi assim eternamente. Então, eles também comiam do cordeiro nesse momento. E aí, depois disso, eles também pegavam um pão chamado matzah, esse pão da pressa. E por quê? Há alguns anos atrás eu fazia esse pão, né? Eu não faço mais porque acho que o meu forno não funciona muito bem para ele. Mas esse pão aqui é um pão que leva trigo, água e sal, né? Só. E ele tem que ser feito em 16 minutos. E por que os judeus fazem isso até hoje, né? O matzah? Porque esse pão lembrava que eles tiveram que sair depressa do Egito, correndo daquele lugar. Então, quando eles lembravam disso, eles comiam o pão matzah, o pão da pressa. Eu vou comer também porque eu estou com fome. Esse é o matzah. É um pão, obviamente industrializado, mas é um pão sem fermento. Uma outra coisa interessante desse pão é que ao comerem desse pão, eles lembram que eles não podiam levar nada do Egito. Eles tiveram que sair sem fermento, sem outras coisas com eles. E esse é o pão da pressa. E por último, não menos importante, pedi para o Felipe oferecer o cálice de suco de uva. Você é uva de verdade? É mesmo? Quase que eu tomo suco aqui agora. Acabei de comer um pão. Não, mas eu quero explicar primeiro. Vocês estão percebendo que esses elementos aqui, eles estão presentes na ceia do Senhor, na ceia de Jesus Cristo? E aqui eu deixei o pão e o cálice por último de propósito. Eu mudei a ordem das coisas de propósito, porque na ceia judaica é um pouco diferente disso aqui. Mas o sangue, esse sangue do cordeiro, esse sangue pascual, né, que eles simbolizavam com vinho, celebrava a alegria, celebrava a vitória, o triunfo de Deus sobre a morte. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a Páscoa judaica, a gente tem a libertação da escravidão do povo judeu, do povo hebreu. A gente tem o sacrifício do cordeiro, o sangue nos umbrais e a travessia. Quando nós celebramos a Páscoa cristã, Deus não nos liberta por meio de Cristo da mão de uma potência política, militar do nosso mundo de hoje. Ele nos liberta da força mais poderosa que existe e que domina toda a humanidade. Não acho que a força mais poderosa é bomba nuclear, não acho que a força mais poderosa é um exército muito poderoso, é uma economia muito poderosa ou é um Estado muito poderoso. A força mais poderosa da qual nenhum de nós escapa se chama morte. Moisés libertou o povo da escravidão no Egito, mas o povo morreu no deserto e o povo morreu depois. Jesus Cristo, quando ele nos liberta da escravidão da qual realmente nós não escapamos. É a escravidão da morte. A morte é a grande inimiga da humanidade. O Freud, por exemplo, quando ele vai escrever sobre pulsão de vida e pulsão de morte, ele tem um texto muito interessante, obviamente, que para mim, que sou cristão e psicanalista, ao ler esse texto, o Freud diz que não há na raça humana a inscrição da morte na sua psique. Isso a gente consegue, por meio da evolução, por meio de um monte de coisa, registrar essas coisas e evoluindo a espécie a partir desses registros. Só que ele diz a morte, apesar da humanidade ter passado por vários processos, ela continua a ser estranha a nós. Por que a gente não consegue transmitir esse gene, essa célula, esse sei lá o quê, que diga para a próxima geração, você vai morrer e tudo bem com isso? A morte é sempre estranha para a gente. E o Freud vai dizer que a gente não consegue inscrever a morte dentro da nossa psique. Porque a morte, ela é trágica. A morte, ela é estranha. A morte, ela é esquisita para a gente.
Por isso que eu não gosto dessa história de que encontre um conforto apesar da morte. A morte é uma tragédia. Essa é uma verdade. A morte, ela entrou na corrente sanguínea da humanidade e ela é uma tragédia. Tanto é verdade que o que acontece com Jesus Cristo, e esse é o maior triunfo da fé cristã, é a ressurreição dos mortos. O cristianismo não é uma religião baseada em outra coisa, senão sobre o fato de que a morte perdeu o seu poder quando Jesus ressuscita dos mortos. A fé cristã é uma fé da ressurreição. Não existe nenhuma outra coisa na Bíblia que seja mais importante e mais poderosa do que esse fato. Nós vimos o primeiro ser humano a ressuscitar dentre os mortos. E nesse dia, o mundo todo mudou. Porque agora, todos aqueles que creem em Cristo vivem sem o medo e sem o pavor dessa coisa que detonou a humanidade, vai detonando, que é a morte. Jesus venceu a morte. O apóstolo Paulo diz, se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, isso que a gente está fazendo aqui não serve de nada. A gente pode cantar, a gente pode fazer o que for, mas se não há ressurreição dos mortos, não existe fé cristã. Essa é a primeira coisa. Então, quando Jesus, com os seus discípulos, na última ceia, come o pão e bebe o cálice, ele muda a ceia judaica e diz o seguinte, esse pão é o meu corpo que será dado por vocês. E esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. E Jesus fala, e vocês não beberão do vinho da nova aliança enquanto eu não vier no meu reino. E Jesus ressuscita e a Bíblia diz que ele vai encontrar os seus discípulos, os seus amigos, ele pega o pão e bebe o cálice, vamos beber junto agora. E bebe do cálice. E naquele momento, a Bíblia diz que os olhos dos discípulos que estavam fechados pela dor e pelo sofrimento se abrem. E eles voltam a enxergar quem era Jesus Cristo. A ceia cristã, ela não é como a ceia judaica. Nós não estamos celebrando a libertação de um momento na história em que Deus nos libertou da mão de uma potência de um povo. Não. Nós estamos celebrando aquilo que é de mais importante. Isso é, a morte, ela não tem mais poder sobre nós. Ela não tem mais poder sobre a nossa vida. E viver sobre essa realidade é muito desafiador e muito difícil. E aí eu lembrando desse texto, lembrando disso que eu conversaria com vocês aqui nessa noite, eu fiquei pensando, Senhor, o que eu prego? O que eu falo a respeito desse dia tão importante? A gente já tem muitas coisas a respeito da Páscoa que a gente sabe muito bem, mas o que me saltou os olhos enquanto eu estudava o texto bíblico, e saibam de uma coisa, antes de eu subir para pregar aqui, vim pregar aqui, eu fico um tempo lendo o texto, fico lendo, deixando ele falar alguma coisa para o meu coração. E aí eu encontrei essa passagem que a gente vai, e o tema da pregação é pare de procurar vida em lugares de morte. E é sobre isso que eu quero conversar rapidamente. Pare de procurar vida em lugares que não tem vida para você, em lugares que são morte para você. Eu acho que ninguém pesca no Mar Morto, porque tu sabe que o Mar Morto não tem peixe. Ninguém vai procurar pão, por exemplo, num lugar que não faça pão. Só que quando se trata de ser humano e quando se trata de vida, a gente pode procurar vida em lugares que não produzem vida pra gente. E quando eu falo de vida na dimensão mais integral do que existe, do que é o ser humano. O ser humano, segundo a OMS, é um ser biopsicossocial espiritual, né? Ele tem essas dimensões todas aí. Então, quando eu falo de vida, eu falo de vida em todas essas dimensões. Dimensão biológica, dimensão física, dimensão intelectual, psíquica, emocional, social. Tudo isso importa para que a gente tenha uma vida. E se Jesus, se o que ele falou é verdade, eu creio que é, ele disse, eu vim trazer vida e vida em abundância. Só que o fato é que quando a gente olha para a sociedade, quando a gente olha para a realidade, a gente se pergunta, onde está essa vida que Jesus prometeu entre nós? Onde está essa vida prometida por Deus entre nós se, quando a gente chega em casa,
bota a cabeça no travesseiro, o que aparece dentro do nosso imaginário, na nossa realidade, são cenários de morte. Toda ansiedade, no final, é ansiedade, é medo da morte. É sempre assim. Essa pulsão, como a gente chama, de uma pulsão de morte, aquilo que nos empurra para a morte, porque é muito interessante as pessoas acharem hoje que o ser humano, ele só busca prazer e evita dor. A gente pensa, não, o ser humano é um ser egoísta, se deixar ele só vai procurando prazer, evitando a dor. Mentira! O ser humano tem uma força dentro dele que o empurra, o impele, o compele para que ele procure e busque a morte. E ele faz isso de várias maneiras, consciente ou inconscientemente. Mas o ser humano, na sua fantasia, no seu desejo íntimo, ele não procura a sua vida. Ele procura também a morte. O que é uma pessoa que a gente fala o seguinte, a pessoa se abandonou? Se abandonar é morrer. O que é se entregar para a preguiça? É se entregar para a morte. Então a gente pode fazer pequenas coisas na nossa vida, antiprodutivas, anticriativas, antivida, contra nós mesmos. E isso tudo é procurar a morte antes da gente morrer fisicamente. Então por isso que eu falei, pare de procurar vida em lugar de morte. Porque os discípulos, quando eles vão até Jesus, pode colocar o texto lá em Marcos 16:6, diz o seguinte, vocês procuram Jesus de Nazaré que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou. Vejam, esse é o lugar onde haviam colocado o seu corpo. Tudo no texto está apontando para o fato de que eles estavam procurando no lugar errado. E Jesus tinha dito, eu vou ressuscitar. Quem não acreditou nessa história foram os discípulos. E quando eles chegaram lá de manhã, as mulheres chegaram antes de todo mundo, a Bíblia diz o seguinte, por que vocês procuram dentre os mortos aquele que vivo está? Em outras palavras, por que você está procurando vida em lugar da morte? Por que você está procurando no túmulo vida? Por que você está procurando vida em lugar que não tem vida? E gente, a gente faz isso. A gente vive assim. A gente procura vida onde não tem vida. A gente se abre para viver experiências que vão matar a gente, que prejudicam a nossa vida, que diminuem a nossa vida, que colocam a nossa existência menor do que ela precisa ser. Por exemplo, existem relacionamentos que diminuem a nossa vida. Existem amizades que diminuem a nossa vida. Existem lugares que diminuem a nossa vida. Mas a gente pode procurar essas coisas todas. A gente pode procurar aquilo que nos mata, aquilo que nos diminui. A gente pode procurar saúde no lugar que não tem saúde pra gente. A gente pode procurar alegria no lugar que não tem alegria pra gente. Às vezes a nossa família pode ser o lugar que tira a nossa alegria. Por incrível que pareça. E por mais duro que seja isso, às vezes nossos relacionamentos podem ser o lugar que roubam, que minam a nossa alegria e a nossa vida. Não deveria ser assim. Não é bom que seja assim, mas às vezes pode ser. E a não ser que, como eu digo, você se implique na sua própria vida, na sua própria história, e diga o seguinte, ou essa situação muda, ou eu mudo. Porque nós não fomos feitos para ficar de maneira bastante sádica, procurando sofrimento o tempo todo. A gente pode procurar o sofrimento. A gente pode se martirizar, a gente pode se bater de dentro para fora, inclusive em nome de Deus. Por exemplo, eu recebi vários vídeos esses dias aí de Páscoa, né? De um cara que foi vestido de Jesus, entre aspas, para um lugar, e as pessoas iam até ele, choravam, encostavam nele. Vocês viram esse vídeo? E aí, eu vendo aquele vídeo ali, eu falei assim, como que as pessoas amam esse Jesus crucificado, sofredor, porque no fundo, na verdade, é melhor e é mais fácil a gente gostar de um Jesus em sofrimento, que a gente pode ter pena dele, do que desse Jesus crucificado, porque do Jesus crucificado, ele é o Senhor de todas as coisas. E quando Jesus é o nosso Senhor, a única coisa que a gente pode fazer diante dele é se curvar e se render.
Mas quando ele é digno de compaixão, a gente fala que Jesus bonito, sofredor, que cara legal, coitadinho dele, deixa eu ajudar ele, deixa eu dar a mão para ele. Esse Jesus, o Cristo sofredor, na Bíblia Sagrada, ele foi ajudado por um cara chamado José de Arimateia, que fazia parte do Sinédrio, mas assim, se nós estivéssemos lá, a gente não queria ajudar Jesus não, porque ninguém quis. A gente acha que vivendo 2000 anos depois, conhecendo a história, a gente vai mudar a história, vai mudar o passado, mas o fato é que se a gente estivesse lá também, a gente teria abandonado Jesus, como todo mundo abandonou. Então o fato é que quando a gente olha para a ressurreição de Cristo, essa é uma coisa maravilhosa para a nossa vida. Nós precisamos encontrar lugares de saúde para a gente. Nós precisamos encontrar lugares de vida para a gente. A nossa sociedade, eu posso fazer uma profecia falsa aqui, mas é provável que a gente adoeça cada vez mais para o futuro. Há talvez 50 anos atrás, 80 anos atrás, a morte vinha de fora. Vinha por meio das guerras, por meio de peste, praga, doenças. Hoje a medicina avançou tanto que a gente consegue tratar, por exemplo, uma pandemia de coronavírus, criando vacina em tempo recorde, com bilhões e bilhões injetados para construir um remédio, sei lá como é que é o nome, uma vacina, né? Não sei como é que é o nome técnico para isso, mas uma vacina que cura uma pessoa, que cura uma sociedade. A gente talvez viva em contextos em que a gente é muito protegido socialmente, os nossos hospitais, especialmente os particulares, são maravilhosos, são muito bons. A gente tem amparo de tudo que é natureza, só que a gente não tem amparo daquilo que vem de dentro da gente. O ser humano que morria por guerras, por doença, por praga, por peste, agora ele morre de dentro para fora. E contra essa doença interna aqui, é difícil remediar. É difícil você controlar isso. Por quê? Por que a gente tem a capacidade de procurar vida em lugares que não produzem vida para a gente? Bom, eu quero, diante disso, oferecer duas respostas. Como é que a gente encontra a vida, então? Eu pensei, eu falo como é que a gente encontra, quais são os lugares de morte ou quais são os lugares de vida? Eu falei, não, vou falar quais são os lugares de vida para a gente. E para mim, eu vou falar somente dois. Primeiro, lugar de vida é estar perto de Jesus. Andar com Cristo. Porque só Ele é uma fonte de vida inesgotável. Só Ele. E você vai dizer, Herbert, como é que eu ando com Jesus? Cara, acorda de manhã, você não sabe o que fazer, diga, Senhor Jesus, eu não sei muito como conversar contigo, mas eu preciso que o Senhor encha o meu coração de vida. Eu preciso que o Senhor encha o meu coração de alegria, porque a minha vida está muito ruim. De vez em quando a gente precisa dizer com sinceridade, Senhor, a minha vida está meio difícil, está meio caótica, está meio complicada. Eu não estou sabendo direito onde encontrar a vida para mim. Eu estou cansado, eu estou esgotado. Às vezes, eu me pego bastante esgotado diante das atribuições que eu tenho na minha semana inteira, tratando gente, lidando com gente, o tempo todo, gente, conversa. E às vezes eu fico assim, acho que eu dei uma saturada aqui. E aí eu tenho que voltar para Jesus. Eu tenho que acordar cedo e falar, Senhor, eu preciso de vida. Eu estou esgotado, eu estou sugado, a minha alma está cansada. Dentro de mim eu estou assim exausto. Me dá alegria, me dá vida, me dá ânimo para que eu possa voltar para a minha missão. Sabe por quê, gente? Se a gente não for até Jesus, nenhuma outra coisa nesse mundo vai preencher o seu coração. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Você pode fazer quantas viagens... eu faço 10 viagens por ano, maneiro. Mas chega uma hora que todo cenário novo vira paisagem. A comida, ela para de ser tão interessante quanto era antes. As amizades que você vai na viagem, é legal, até durar o 4º dia. Tudo isso é muito legal. E a gente tem que fazer mesmo, curtir a vida, aproveitar o máximo do que essa vida pode nos dar. Tem que fazer.
Mas a gente tem que entender que há uma fonte de vida, que é Jesus Cristo, que ela nunca se esgota. E se a gente não aprender a voltar para essa fonte, a gente não vai encontrar vida para o nosso coração. Você vai procurar em todos os lugares e ainda se sente vazio. Porque só Ele é essa fonte inesgotável de vida. Ele falou, aquele que tem sede, vem a mim e beba da água da vida. Eu sou o pão da vida que desci do céu. Aquele que come do meu corpo não vai ter fome. E é um fato, nesses anos todos que eu ando com Jesus, eu passei por momentos muito desafiadores. Medos, pecados, sofrimentos. Mas toda vez que eu voltei para Jesus Cristo, eu encontrei uma fonte de vida para mim. Eu já duvidei de várias coisas. A minha teologia mudou durante esses anos todos. A minha percepção de Deus mudou. O meu olhar sobre igreja, o meu olhar sobre a realidade mudou um monte de coisa. Mas a única coisa que se mantém como uma rocha firme no meu coração é Jesus Cristo e o seu Evangelho. Isso nunca mudou. Vou dizer por quê? Cara, porque toda vez que eu cheguei até Ele, eu encontrei vida. Eu nunca saí da presença de Jesus desamparado. Da sua presença, da sua graça, do seu amor. Então você precisa buscar Jesus. É uma experiência pessoal. É uma experiência única, intransferível, que só você pode ir até Ele. Não há mais mediadores. Não há mais pessoas que façam a mediação como no Antigo Testamento, sacerdote, precisava fazer um sacrifício, ir para o templo, matar um animal, colocar... Não. Basta você, onde estiver, dizer Senhor Jesus, e Ele está ali para te ouvir. Melhor, antes de você abrir sua boca, Ele já estará ali perto de você. Porque é Ele sempre quem dá o primeiro passo na nossa direção. Não acho que é você que procura Jesus. É Ele que de maneira explícita procura a humanidade. Agora, existe um outro lado dessa relação com Jesus que ela tem a ver com a nossa vida comunitária. Não dá para encontrar Jesus na solidão, sozinho, na individualidade o tempo todo. E isso aparece num outro texto, eu vou pedir para a Nath colocar para a gente, no verso 14, que diz o seguinte: mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, estavam ali fazendo uma refeição, Jesus apareceu no meio deles. Ele os repreendeu por sua incredulidade obstinada, pois se recusaram a crer naqueles que o tinham visto depois de sua ressurreição. Aí tem mais um texto, Nath. Vê se ele está aí. Não? Tá. E o próximo texto, então, no caso, é o verso 16, que eu vou ler aqui para vocês. Não, é esse texto mesmo, verso 14, né? Isso. O que acontece aqui? A Bíblia diz que Jesus ressuscita, e o que ele vai fazer? Encontrar com seus amigos. Encontrar com aquelas pessoas que ele sempre conviveu com elas. Ele poderia ter dito, olha, ressuscitei dos mortos, agora vou aparecer para o mundo inteiro e ponto final. Mas como é que Jesus resolveu se revelar à humanidade? Ele foi aparecendo, alguém aqui viu Jesus? Alguém teve um encontro com Jesus e falou, prazer, eu sou Jesus, muito prazer, eu morri há 2000 anos atrás, ressuscitei, aquela história que vocês leem na Bíblia minha. Não. Como é que acontece essa experiência da gente encontrar Jesus? Ninguém aqui vê Jesus fisicamente. Ninguém aqui vê Jesus com os seus próprios olhos. A gente encontra Jesus na comunidade, no meio dos seus discípulos. A fé cristã é uma fé profundamente comunitária. Não dá para a gente encontrar Jesus vivendo sozinhos, sem relação com outras pessoas, sem comunidade. Tanto é verdade que logo em seguida a esse texto, que é o que estava na minha cabeça, Jesus disse, ele aparece para os 11, para algumas mulheres, ele disse, agora vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas. Eu me pergunto, mas por que você não vai, Jesus? Por que você mesmo não sai andando pela rua? Mas é porque daquele momento em diante, Jesus seria reconhecido na sua comunidade, por meio das pessoas que andaram com ele, por meio das pessoas que conviveram com ele. Deixa eu dizer algumas coisas aqui sobre isso.
Se você quer ambiente de morte, você tem um monte de ofertas para você. Se você quer ambiente de vida, você precisa andar com pessoas que andam com Jesus. Eu não estou falando de gente religiosa chata, não. Eu estou falando que você precisa andar com pessoas que andam com Jesus. Se você quer encontrar vida para o seu coração, você precisa andar com gente que anda com Jesus. Quando você está passando por uma dificuldade, para quem que você liga? As pessoas podem te dar ótimos conselhos, e eu sei que dão. As pessoas podem ser muito acolhedoras com você, as pessoas podem ser magníficas com você. Mas se você encontrar alguém que anda com Jesus, essa pessoa, além de te ouvir, além de ser legal, ela vai dizer o seguinte: vamos junto para a presença de Jesus. Tem hora que a gente não sabe o que dizer. Tem hora que a gente não tem um bom conselho. Tem hora que a gente não tem uma palavra assim muito amiga. O que a gente pode dizer, cara, meu amigo, minha amiga, vamos orar por isso aí. Deixa eu te acompanhar nesse seu período aí. Deixa eu orar com você enquanto você está vivendo isso. Amanhã de manhã, essa semana, eu vou orar junto com você todos os dias. Vamos procurar ajuda. Vamos procurar uma terapia. Você não acha que está na hora de procurar um médico? Essas amizades espirituais, elas só acontecem na comunidade. Por isso que a gente tem que levar muito a sério e como sendo prioritário da nossa experiência de fé a vida em comunidade. Isso é tratar esse ambiente que nós nos reunimos aqui como o lugar que renova a nossa fé, que renova a nossa esperança. É nesse lugar que nós encontramos bons amigos. E, gente, a gente vai fazer retiro esse ano porque eu quero realmente que a Viva seja uma igreja de gente de fé. Gente de verdade, como vocês sabem que eu falo isso abertamente, gente sincera, mas gente de fé. Como diz o Lulu Santos, né? Eu quero ver, como é que é? Eu quero ver o amor. Qual é que é a frase inicial? Ninguém ouve música do Lulu Santos, gente, que isso? Mas tem uma parte que ele diz assim, de gente simples, elegante e sincera. Fina, elegante e sincera. Tem que ter alguém que canta no barzinho para me lembrar disso. Com habilidade para dizer mais sim do que não. Obrigado, que revelação essa. Mas o que eu estou dizendo é que a igreja tem que ser esse lugar maneiro. Eu falo para todo mundo assim, cara, a Viva, para mim, para eu, Herbert, aqui, é hoje provavelmente a igreja que eu quero que ela exista e eu quero que eu seja uma pessoa que eu diga o seguinte: eu quero viver, frequentar essa igreja e construir boas amizades, amigos, gente de fé perto de mim. Porque, não tenham dúvidas, à medida que a gente vai envelhecendo, os nossos vínculos de amizade vão diminuindo, proporcionalmente. Quanto mais novo, mais amizade, quanto mais velho, menos amizades. E se a gente não for contracultural nessa sociedade individualista e não reafirmarmos o papel da comunidade, dos relacionamentos, a gente pode ter uma experiência de culto maravilhosa. Mas se ninguém durante a semana puder dar uma ligação para a gente dizer, cara, como é que você está? Isso não é comunidade. Isso não é vida cristã. Jesus apareceu para os seus amigos, para os seus discípulos, e disse, agora vão vocês. O que nos implica na vida cristã? O que faz o seguinte, cara, pega o teu telefone, liga para alguém, procura alguém, ora por alguém, pede oração, fala que está difícil, se expõe, se fragiliza diante do outro, porque é assim que a gente vive em comunidade. Se não for assim, a gente vai criar um gueto de religiosos que faz tudo o que vocês imaginarem, marcha para Jesus, conferências e conferências, que eu acho legal, assim, eventos e tal. Mas, cara, se não tiver durante aquela semana alguém que você diga, pô, esse é meu irmão, minha irmã de fé, isso não tem sentido. A vida cristã é comunitária. Por isso que se você quiser encontrar um ambiente de vida, você precisa da igreja.
Eu estou reafirmando uma coisa assim bem explicitamente. Você precisa de igreja. Você precisa de comunidade de fé. Você precisa de relacionamento em torno de Cristo. Disso aqui. Da terça-feira que a gente tem, isso aqui, encontros sociais. Então vá para tudo. Seja amigo das pessoas, se relacione com as pessoas. Porque senão você vai provavelmente experimentar tantos ambientes de morte perto de você que daqui a pouco você está perguntando, a vida vale a pena? Vale a pena eu construir minha vida? Vale a pena eu continuar existindo? Como um monte de gente está se perguntando. A vida só vale a pena quando ela é compartilhada com alguém. Quando a vida está boa com alguém. Não tenham dúvidas. Isolamento adoece. Não acho que é só estresse que mata. Isolamento adoece o ser humano. Isolamento adoece. Na natureza, os animais, animal que se isola é animal que está doente ou perto de morrer. É a única maneira. Agora, quando o animal está no bando, está junto, perto, ele está vivo. Ele está se cuidando. Então, a minha palavra é, fique perto de Jesus. Ande perto de Jesus. Ele é a única fonte inesgotável de vida. Agora, em segundo lugar, se você quer construir e ter ambiente de vida, esteja na igreja. Esteja nesse lugar. Participe da vida da igreja. Abrace isso, se importe com isso. Ore por isso. Mas ore pelas pessoas. Lembre-se das pessoas. Isso é vida de comunidade. Eu quero orar com vocês para a gente terminar, porque eu quero fazer desse ambiente aqui um ambiente de fé, mas um ambiente de cuidado também. E eu não quero transformar esse culto numa coisa meramente intelectual, que você aprende algumas verdades, vai para casa e diz assim, nossa, que bom. Já que eu falei que a gente tem que ir a Jesus, a esse Jesus que eu estou falando aqui, então vamos orar junto. Vamos aprender a orar. Então a gente fica o tempo todo sentado no culto, vamos ficar em pé agora, todo mundo, para a gente orar juntos aqui. Rodrigo vai fazer um fundinho musical aí, mas eu queria que, se vocês puderem, orar com mais alguém aí, dar a mão para a pessoa, estar perto dela, de maneira bastante educada, não deixa ninguém sozinho. A Nath vai orar com a Karen ali, beleza. Vamos orar juntos. Cadê Dani? Tá meio agitada? Chama a Fernanda também. A gente orou tanto por ela, para ela estar aqui, né? Então vamos celebrar isso juntos também. Vamos esperar a Dani e a Fernanda chegarem para a gente orar juntos. Eu quero fazer esse momento, um momento assim, realmente de oração. Se você tiver mais intimidade com a pessoa e quiser pedir para orar por algum motivo que você tenha, compartilha aí. Assim, ora por isso. Me ajuda a orar por isso. Se tiver mais tímido, fala assim, ora pela minha vida. Mas pede para orar. A gente vai orar juntos aqui, então. Já perguntaram para quem está perto aí, vamos orar? O que você está pedindo a Deus? Vamos lá. Senhor Jesus, nós estamos aqui por causa de Ti, Senhor. Não é por causa de outra coisa, senão por causa do Senhor, Pai. E queremos pedir a Ti que essa fonte inesgotável de vida, essa fonte de alegria, essa fonte de paz, que o Senhor enche o nosso coração, Senhor. Se tem alguém aqui que está passando por momentos de ausência de vida, por momentos em que o seu coração está vazio, o seu coração está esgotado, cansado, Senhor, eu quero pedir a Ti, no Teu nome, Senhor, que enche o nosso coração de vida. Nos dê essa paz que excede a todo entendimento, Senhor. Que o Senhor faça parar dentro de nós toda a destrutividade, tudo aquilo que nos impede de viver uma vida mais cheia de plenitude, mais cheia de alegria, mais cheia de paz, Senhor. Nos ajude, Senhor. Se alguém passa desafios na sua família, na sua casa,
que o Senhor coloque a sua mão e intervenha nessas situações, trazendo paz, alegria na casa, Senhor. Que o Senhor enche o nosso coração do Teu Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, que é esse poder que nos enche de vida, de dínamo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Faça com que a gente saia daqui ressuscitando várias áreas da nossa vida, Senhor. Áreas que estão paradas, áreas que estão mortas, que o Senhor traga vida para a gente, Jesus. É o que eu te peço para a glória do Teu nome, Senhor. Amém, e amém, e amém. A gente vai cantar mais uma vez aquela música Emaús, né?